É, então, ah, queres, Marco, introduzir aqui o que é que nos traz aqui hoje? Pode ser, então, nós organizámos esta live para falar um bocadinho acerca, acerca da vida neste mundo moderno, vamos lhe chamar assim, e também da forma, não só no mundo moderno, mas da forma como nós vivemos, ou seja, vivemos numa grande cidade, com um ritmo muito acelerado, e pensamos em fazer isto, não só, mas também para explicar como é que nos veio esta ideia de fazer o nosso retiro. Portanto, isto está aqui várias coisas a dizer. Isto não é só dar uns mergulhos numa barragem e fazer umas aulas de pilates e de yoga. Pronto, há um bocadinho mais por trás disto, e então queremos falar um bocadinho acerca disto também. O tema inicial, se bem se recordam, tinha a ver exatamente com esta parte do descanso, e porque é que só o descanso não era suficiente muitas vezes para nos recuperar e para que nos sintamos bem e para que consigamos estar, assim vamos chamar, na nossa plenitude, à falta de uma palavra melhor. Sim, Pronto, eu não sei se diz Inês. sim, e é por também vermos que nas pessoas com, pronto, como o professor Marcos estava a dizer, pelo o modo como a maioria de nós vive nesta disciplina um pouco mais acelerada e por vermos também como isso afeta também as pessoas que trabalham connosco e as pessoas que estão à nossa volta e então temos aqui alguns insights para dar sobre isso. Mas diz, continua. Sim, então, temos aqui várias coisas, e acho que podemos começar por falar na parte do stress, que na verdade é algo que está à nossa volta, quer nos consigamos aperceber diretamente e ter essa consciência ou não. Ele na verdade está cá e acaba por ter efeitos na nossa vida e pronto, no nosso corpo, na nossa mente, em tudo. O stress é algo que não é necessariamente mau, é algo que não é mau, ou melhor, que se torna mau quando não conseguimos lidar com ele. Ou Exato. seja, o stress também nos faz ter objetivos, também nos faz ter propósito, também nos faz mexer-nos e mover-nos em direção a alguma coisa. Isto são tudo coisas positivas, não é? Quando é que isto deixa de ser positivo? Quando esse stress é tal que o nosso corpo e a nossa mente já não conseguem trabalhar corretamente devido a esse stress. Coisas que são boas para nós. Ter uma rotina é uma coisa boa para nós, Uhum. mas também é bom para nós que consigamos aos poucos, ou algumas vezes, sair dessa rotina. Isto é algo que está provado cientificamente, têm sido feitos estudos que comprovam justamente isto, ou seja, toda a parte da rotina que nós temos é boa, o ter horários, o definir a que horas é que vamos fazer isto, essa organização é positiva, permite-nos rentabilizar o tempo Até e, porque o cérebro gosta bastante de previsibilidade, por isso a rotina ajuda-nos a estar bem engajados na vida. exatamente, mas está provado que os nossos níveis de stress se reduzem quando também conseguimos sair dessa rotina por vezes. E Uhum. aqui isto é um dos focos da live de hoje, que é porque é que muitas vezes, quando nós paramos ou supostamente descansamos, as coisas não temos a mesma capacidade para recuperar que nós gostaríamos, ou seja, esse efeito não é sentido imediatamente, como seria suposto, não é? É porque é que o fim de semana não é suficiente, ou porque é que aquele tempo que muitas pessoas têm à noite para ver uma série ou o que for que as pessoas fazem, porque é que isso não é suficiente, ou porque é que acordamos de manhã já um pouco não bem descansados. É por aí, porque é que isso não é suficiente.
Pois, e então, nós temos aqui várias coisas, entre as quais o nosso sistema nervoso, ele divide-se em parte, portanto, nós estamos a falar do sistema nervoso autónomo, que é aquele que controla coisas tal como o batimento do coração, tal como a digestão, tal como o reflexo involuntário da respiração. Portanto, este sistema divide-se em parte simpática e parte parasimpática. A parte simpática é uma parte que nos excita, que nos prepara para a ação. É aquela parte que nos coloca no reflexo de fight or flight. O que é isto? Vamos imaginar um dos nossos antepassados das cavernas que andava a caçar e se encontrava com um animal selvagem. O facto de ter este mecanismo que lhe permitia ter uma descarga hormonal muito grande naquele momento para poder ou fugir do animal e safar-se ou matar o animal, foi algo com que nós fomos evoluindo, não é? Hoje já não temos situações desse tipo, mas as nossas hormonas e este processo está cá na mesma. Só que as O hormonas animal que nós viveu, segregamos, não? Sim, o animal viveu, exatamente, os animais são outros, não é? E há aí muitos, nós conseguimos ver às vezes no nosso trabalho. E a situação aqui é, como nós não usamos essa parte hormonal nem para fugir, nem para correr, nem para coisa nenhuma dessas, isso vai-se acumulando não só nos nossos tecidos, mas vai nos afetando progressivamente. E a outra parte, não é? Estamos na parte simpática, que é a que nos excita e prepara para a ação, que também tem o seu papel, mas depois temos outra que é a parasimpática, que é aquela que é responsável pela capacidade curativa do corpo, pelo facto de conseguirmos ter ou não uma boa digestão, de conseguirmos ter um sono descansado e reparador. E, na verdade, nós vivemos todos generalizando e correndo o risco de errar aqui, não é? Como em qualquer generalização, mas à partida, quem vive numa cidade grande e com este ritmo que nós vivemos, nós muitas vezes nós nem nos apercebemos, e estávamos a falar hoje acerca disso, que era, por exemplo, a quantidade de poluição sonora que nós temos nos nossos dias, é uma coisa ridícula. E só nos apercebemos disso quando vamos de facto para um sítio mais tranquilo, para o meio do campo, e não temos nada disso. Portanto, deixa-me contar só a minha experiência sobre isso. Na minha. Eu morei muitos, muitos anos em Lisboa, quase 20 anos, e pontualmente ia a uma cidade perto de Lisboa, ia visitar os meus pais ou ia tratar de algum assunto. E só essa mudança para uma cidade que era mais pequena, eu de repente sentia-me de férias e não percebia porquê. E eu porquê era esta quantidade de informação sonora que o Marcos estava a falar, que então é muito, muito, muito presente, por exemplo, em Lisboa, que é também muito presente em muitas cidades, mas só essa pequena diferença de uma cidade muito grande para uma cidade mais pequena já muda e já é sentido no meu sistema nervoso. Da mesma forma, quando vamos para o campo, também sentimos, isto aqui é poder no passo, é uma diferença muito grande, porque a quantidade de estímulos sonoros, visuais, tudo o que quiserem, é bastante menor. sim, isso é apenas uma parte, ou seja, no nosso dia a dia, nós muitas vezes chegamos a casa ainda com N coisas para fazer, com comida para fazer, com casa para arrumar, com o dia seguinte para organizar. Quem tem filhos, tratar dos miúdos, tratar da roupa para amanhã, portanto, são 40 coisas e é muito difícil fazer com que a nossa cabeça desligue e com que o nosso organismo entre nesse sítio de calma que é necessário, nessa ativação do sistema parasimpático para que toda a nossa recuperação, toda a capacidade curativa do corpo consiga acontecer de uma forma que é de facto boa para nós. E coisas como, por exemplo, luz azul à noite, luz de televisão, de telemóvel, pronto, que hoje são coisas que estão à nossa volta e que muito dificilmente conseguimos evitar, não é? Todas estas coisas. Gostava também de abordar a quantidade e a variedade de fatores que influencia isto, que não é só
não é só, pronto, estes são os óbvios, os que se calhar são mais comuns sabermos, como poluição ou estímulo sonoro, das luzes azuis dos ecrãs, que são bastante perturbadoras para o nosso sistema nervoso, mas há também muitas outras coisas que temos que considerar e que muitas vezes não pensamos nelas, como, por exemplo, as coisas que comemos, as pessoas com quem interagimos, é um rol de fatores tão grande que acabamos mesmo por ficar inundados de estímulos que nos potenciam então esse o sistema simpático, ou seja, e que nos aumenta também os níveis de stress. Sim, exatamente, isso são coisas para as quais a maioria das vezes nós não estamos sensíveis. Porquê? Porque estamos com a cabeça noutro sítio e é perfeitamente normal porque temos 40 coisas em que nos focar ao mesmo tempo, não é? E há um trabalho muito giro de um grupo de investigadores. Não tenho a certeza da nacionalidade deles, mas pá, fazem um trabalho brutal, do qual se calhar vocês já ouviram falar, que são as Blue Zones. E as Blue Zones são o quê? São algumas áreas do mundo, vá lá, algumas cidades, algumas zonas, onde se foi percebendo que havia pessoas, ou melhor, muitas pessoas com uma idade muito elevada. Ou seja, estamos a falar de pessoas entre os 90 e 100, 105 anos, não é? E temos entre 4 a 6 zonas dessas no mundo, não é? E exemplos disso são a ilha de Okinawa, são uma terra também em Itália, Espanha, uma zona que, salvo erro, a Califórnia, nos Estados Unidos, e temos mais duas ou três zonas assim no mundo que são consideradas Blue Zones. E fizeram estudos para perceber quais eram as coisas que todas essas pessoas tinham em comum, como é que tinham conseguido chegar a idades tão avançadas num número tão grande, porque estamos a falar, né, de uma percentagem muito grande da população a conseguir chegar a esses níveis elevados e com qualidade. Portanto, não estamos a falar de pessoas com 100 anos e que estão acamadas, não, estamos a falar de pessoas que estão 90 e muitos e 100 anos e 105 e tal, que têm, sim, têm a sua vida, fazem atividade física, vão ter com os amigos, pronto, têm uma vida. E algumas dessas coisas, não é que essas pessoas não tenham stress, mas elas têm um grupo de coisas que são muito importantes, de entre as quais se pode-se orientar. Uma alimentação cuidada. Sendo que o cuidado não é específica, é de alimentos reais, ou seja, não processados. Pois, nós hoje temos muita tendência para chamar alimento a muita coisa, mas na verdade nós temos coisas que não são alimentos, são como que produtos alimentícios, ou seja, quando nós vemos um rótulo e temos uma coisa, pá, com mais de 6 ingredientes, isso por norma já não é bom. E se alguns desses ingredientes são é não sei quê, corante não sei quê, conservante, portanto, isso é só porcaria que nós estamos a ingerir, na verdade. E uma das coisas que essas pessoas e essas zonas todas tinham em comum era justamente a qualidade dos seus alimentos. Portanto, não havia processados, ou havia num grau muito reduzido, e tínhamos uma maioria de alimentos bons, de gorduras boas, de pronto, coisas com um ingrediente, não é? Como, por exemplo, a fruta, a carne, o peixe, os ovos, as batatas, coisas deste género, gorduras boas, como azeite, por exemplo. Portanto, esta era de facto uma. Outra das coisas era que todas essas pessoas tinham um propósito de vida e tinham um grupo de amigos com quem se reuniam com alguma frequência, como a Inês estava a dizer e muito bem. As pessoas com quem nós nos damos, não é? Costuma-se dizer que as 5 pessoas com quem passamos mais tempo são aquelas pessoas a quem nós nos vamos assemelhar e, portanto, é importante escolher bem esse grupo de pessoas, não é? Pronto, e é normal que no nosso dia a dia nos deparemos com uma porção de pessoas e que nem todas, pronto, por coisas da vida, por coisas delas, por menos consciência, por experiências de vida que são diferentes, por traumas, por situações, pronto, não interessa aqui sequer estamos a dizer porquê, mas que na verdade
não nos fazem bem e que são coisas para as quais nós muitas vezes não estamos sensíveis, não é? Sim, E e todos nós temos pessoas à nossa volta daquele tipo que está sempre a reclamar, que está sempre tudo mal, a culpa é sempre do outro. E essas pessoas são sempre, estão, parece que é tudo negativo, estão sempre a puxar tudo para baixo. E esse tipo de interações também nos vai gozar e também nos vai elevar os nossos níveis de stress, mesmo que não possamos não dar por isso. pois, Portanto, dividindo isto a meio, e claro que não vamos abranger assim toda a gente, mas há aquelas pessoas que nos dão energia e as pessoas que nos tiram. Pronto, claramente é preferível estar com pessoas que nos dão, porque há pessoas que nos drenam, e pronto, é importante também termos essa consciência e conseguir, de alguma forma, proteger-nos e. que nos elevam, que nos apoiam, ou seja, Exatamente. que quando queremos fazer alguma coisa diferente ou que não vão logo dizer isso não vai funcionar ou isso não serve para nada. Portanto, há sempre que nos reunir de pessoas que pensam como nós e que nos puxam para cima e o inverso é que nós possamos também ajudar a levar e estarmos mais positivamente juntos, não é? Sim, exatamente. E outra coisa que também consideramos extremamente importante é a parte da relação com a Terra, com o planeta, com a natureza. Muitos de nós, se pensarmos bem, passamos pouquíssimo tempo descalços. E descalços, então, em contacto com a Terra, que hoje se sabe que é uma coisa importantíssima a todos os níveis, a nível energético, a nível imunitário, são coisas que normalmente não fazemos. E se pensarmos na nossa vida, nós andamos quase sempre em cima de pisos artificiais, ou seja, ou alcatrão, ou pedras da calçada, ou mosaicos, ou colchões, não é? Pezinho na terra, na areia, pronto, alguns terão, mais no verão principalmente, mas não é uma coisa que faça, digamos, parte da nossa rotina. Outra E coisa, mesmo, desculpa, e mesmo em casa há pessoas que também não andam descalças. Eu conheço pessoas que odeiam estar descalças. claro, claro, exatamente, isso é super importante, não é? O nosso pé tem todo, pronto, falando aqui da parte só de movimento, que na verdade não é só porque está interligado a tudo, mas o nosso pé tem um sistema de amortecimento das coisas mais avançadas que há e que nós usamos muito pouco. Usamos ténis com amortecimento, com isto, com aquilo, com não sei o quê, quando o nosso pé, na verdade, tem um sistema muito melhor e que nós vamos deixando de usar e ele, coitado, vai deixando de funcionar. Não é? Sim. Outra coisa muito importante, o sol, e hoje está provado que há uma proteína que nós produzimos que acontece justamente pelo contacto do sol com a nossa retina. E então é importante andar sem óculos, de sol também, para conseguir absorver sol, não só pela pele, não é? Que toda a gente sabe, ou mais ou menos todos já ouvimos falar da vitamina D e de como é que ela se produz no corpo, não é? E que é importante ter a pele a apanhar sol, ah, mas também os olhos, também é importante que os olhos apanhem sol. E se nós pensarmos aqui, pronto, hoje há muita coisa, a nível de câncer da pele e porque se que o sol não é de facto bom e que pode provocar cânceres e não sei o quê. Então há muita informação aí, mas há Há alguns que ver estudos também, também. há que ver também a que horas é que se amanhã sol e como, não é? Não estamos aqui a dizer que vamos ficar 3 horas ao sol ao meio-dia, do meio-dia às 3, não é? Mas é importante estar em contacto direto com o sol Claro, exatamente. sim, qualquer coisa, bem, pronto, é como qualquer outra coisa com conta, peso e medida, não é? Mas os países onde há mais cânceres de pele são justamente os países com menos horas de sol. E os países e as pessoas que, por norma, têm mais incidência deste tipo de doenças são pessoas que trabalham em escritórios, não são pessoas que trabalham na rua. E outra coisa curiosa, e se pensarmos, não é, até há 40, 50 anos atrás, muitos dos nossos antepassados trabalhavam o dia inteiro ao sol e praticamente não se ouvia falar de cancros de pele.
não é? O que é, no mínimo, curioso. Eles protegiam-se também com roupa, trabalhavam ao sol, mas protegiam-se com roupa, paravam nas horas de sol mais intenso, portanto havia uma gestão dessa, dessa exposição, Exatamente, exatamente. que não tinha tanto a ver com cremes protetores solares, não é? Pois, Com pois, outro tipo de gestão. é verdade. E Pronto, tem a parte também da atividade física, que nessas blusões, essas pessoas centenárias, todas têm atividade física. E atenção, que a atividade física não é igual a exercício físico. A atividade física pode ser fazer umas caminhadas, ir à horta, tratar da horta, é não passar nem sentado, os seus afazeres e as suas atividades envolverem mexer o corpo de várias formas. E essa é outra coisa que tinham também em comum. sim, exatamente. E é importante pensarmos que, enquanto seres humanos, nós evoluímos ao longo de milhares de anos em todo um sentido de movimento, não é? Os nossos antepassados foram se especializando em coisas como andar, correr, saltar, subir a árvores, apanhar coisas relativamente leves do chão, caçar, pescar. Portanto, tudo isto foram coisas para onde nós fomos evoluindo. E uma evolução de milhares de anos não consegue adaptar-se em 40, 50 anos, se tanto, que é o tempo a que nós temos, o tempo a que nós viemos alterando os nossos hábitos de trabalho para ter trabalhos sedentários e simplesmente não estamos prontos para isso. A digestão, a respiração, a circulação, todas essas coisas essenciais à vida, nem estamos a falar de menos qualidade ou mais qualidade, mas tudo isso é movimento. E todos estes movimentos de que eu falei dependem do nosso próprio movimento corporal. Sim, se nós comemos um almoço pesado e nos formos sentar ou deitar, epá, vamos ficar com uma sensação péssimas, cheios, enfartados, não é? Portanto, o movimento ajuda à própria digestão, é necessário para a circulação, porque não só o coração, mas também outros músculos ajudam, não só a parte sanguínea, mas também a parte linfática, que é importantíssima a nível imunitário e é algo que nós muitas vezes não consideramos. E depois, hum, pronto, temos também hum, o facto de ficarmos sentados o dia todo faz com que essas coisas aconteçam de uma forma muito, muito difícil e fazem também com que as nossas articulações, os nossos músculos, os nossos ligamentos, tudo aquilo de que nós somos feitos não se mexa, não se lubrifique, não, com que não funcione. E esse não funcionar vai acabar por comprometer não só a nossa parte física, mas a nossa parte mental. Porque o cérebro precisa de oxigenação, precisa de uma circulação correta, precisa de ser capaz de, durante o sono também, isto é uma parte muito importante de que não se fala, nós temos um sistema, queres, queres falar disto, Inês, sobre o sistema linfático? Linfático, sim. Durante o nosso sono, na fase do sono profundo, é quando, vá lá ver, quando limpamos a casa, ou seja, há um sistema linfático que durante o sono profundo vai deitar fora todas as toxinas que fomos acumulando. É tipo o robô daqueles automáticos que nós deixamos e ele anda em casa a varrer as coisas. Exatamente, ele é um robô automático, um aspirador automático. Exatamente. Vai deitar fora tudo o que acumulámos durante o dia, aqui na zona do cérebro, e vai deitar tudo fora e para acordarmos frescos e limpinhos do zero novamente. E isso quando não acontece, quando esse sistema linfático não consegue limpar durante a noite um sono profundo, se temos um sono agitado, se temos insónias, se não temos realmente esse sono profundo, vai ficando ali acumulado, os neurónios já não conseguem comunicar tão bem entre eles e isso vai começar a dar problemas cerebrais
Se continuar durante muito, muito tempo, pode dar casos de Alzheimer, por exemplo. Sim, há uma relação estudada entre pessoas que têm uma qualidade de sono fraca, e isto não quer dizer que as pessoas não durmam 8 horas ou que não passem 8 horas na cama, mas tem a ver com a continuidade do sono e com a capacidade de entrar no sono profundo, porque é justamente nessa capacidade de entrar no sono profundo que esta limpeza funciona. E os estudos indicam que pessoas com esta fraca qualidade de sono têm tendência para sofrer de problemas neurológicos numa idade mais avançada, como eu estava a dizer, Alzheimer's, Parkinson's, demências, coisas deste género, têm justamente não só com isto, mas esta é uma daquelas causas que está lá em cima quando falamos a nível de doenças neurológicas, e daí portanto, as 8 horas de sono, na verdade, são dois ciclos de quatro. Um ciclo de quatro mais um ciclo de quatro, e é nestes dois ciclos de quatro que se faz os dois ciclos de limpeza do sistema linfático, que é uma espécie de sistema linfático, mas do cérebro. Exato. Ok? Portanto, isto, agora reparem, se eu estou no telemóvel, na televisão, estimulado com luzes azuis, com luzes brancas, antes de ir dormir, o meu cérebro não consegue fazer a transição em 5, 10 minutos de uma coisa para a outra. Não é? Eu preciso de outro tipo de registro completamente diferente para conseguir descansar. É aquela ativação de que estávamos a falar, do sistema parasimpático. Não é? Sim, exato. Não, ou seja, se vamos descansar, continuando a dar estímulos para o nosso sistema nervoso simpático, vai ser bastante difícil equilibrar estes dois sistemas, não é? E encontrar aqui um sítio mais favorável para vivermos melhor, não é? E não estarmos sempre com o sistema simpático, ou seja, que o nosso alerta, mesmo quando estamos a descansar, está o alerta aqui a funcionar o tempo todo, porque o nosso cérebro depois não desliga. Não, ele não descansa por continuar a receber esses estímulos, seja quando estamos a descansar dessa forma, que não é um descanso real, não é? Pronto, estamos a relaxar, mas não é. Estamos a continuar a dar esses estímulos no cérebro, seja nas nossas interações do dia a dia, como já falámos há pouco, seja no trabalho, nas nossas convivências sociais. Tem que chegar a uma altura em que temos mesmo que dar descanso ao nosso cérebro para ele conseguir fazer todo esse trabalho e ficarmos bem. Sim, eu diria até mais, não só o cérebro, mas todo o nosso sistema, porque isto, na verdade, não é? Se nós pensarmos, quando somos embriões, isto é tudo a mesma coisa, é só uma célula, não é? E essa célula vai se diferenciando em mais células e vai se especializando, mas o tecido onde nós vimos é todo o mesmo, portanto, isto vem tudo do mesmo. As pessoas dizem lá, é o músculo, é o osso, é o tendão, isto é tudo o mesmo, só que uma partezinha especializa-se mais para aqui, outra mais para ali, portanto, isto está tudo ligado e é tudo interdependente, e é muito importante que tenhamos essa noção, não é? E foi. As emoções também. Sim, claro, tudo está junto e tudo funciona ao mesmo tempo e em simultâneo. E foi justamente por isso, por esta, digamos, lacuna, vamos lhe chamar assim, na vida da grande maioria das pessoas, e essa lacuna é grande sobretudo porque para a maioria das pessoas não há consciência disto, não é? Exato. Que, Deixa-me só fazer um parênteses no que estás a dizer, porque muitas vezes acontece-nos ter, já tocámos já falámos sobre isso um com o outro, acontece-nos ter pessoas a trabalhar connosco que até fazem tudo certo, estão a fazer exercícios, estão a alimentar-se bem, estão a dormir bem, mas depois, por exemplo, são super ansiosas e têm problemas de saúde que não sabem de onde é que vêm, não é? Portanto, as coisas estão todas mesmo ligadas, porque não há, pronto, não há cérebro sem corpo, não há corpo sem cérebro, não há emoção, não estamos vaziados de emoções, não é? Portanto, temos mesmo de pensar nisto como um todo. sim, sem dúvida, sem dúvida. E pronto, a criação do próprio nome Reset
e também do retiro teve justamente a ver com esta lacuna que identificamos até muitas vezes nas nossas próprias vidas, embora tenhamos, se calhar, mais consciência do que a maioria das pessoas, não é? Como estamos a dizer. E pronto, essa foi uma das razões pelas quais estamos aqui e pelas quais decidimos fazer isto. Pronto, basicamente é. Portanto, não é, ou seja, isto não se trata de um programa, de um retiro bonitinho, onde vamos fazer aulas e estamos num sítio incrível e fantástico. Também é um sítio incrível e fantástico, aquilo parece para isso. Mas a ideia é mesmo criar bons hábitos, passar ali um período onde conseguimos mesmo desligar, ou seja, saímos do nosso meio ambiente do dia a dia, do cotidiano, estamos em contato com a natureza, porque eu não sei, eu não sei quanto a vocês, mas a mim faz mesmo diferença. Eu, quando estou no meio de árvores, eu sinto o meu sistema nervoso a mudar Sim, imediatamente. isso está provado que nós temos uma relação Nós especial com as árvores e com a terra e que isso de facto nos faz bem, não é? há pessoas que têm isto com o mar, eu tenho que o mar faz meio, portanto, esse tipo de sensação que vocês já conhecem, não é? Que isso é o nosso sistema nervoso a baixar a guarda, já deixar o alerta, já não está aqui Exatamente, essa exatamente. caverna. Sim, claro, e quando nós vivemos isso tudo aquilo com que nós vivemos hoje, como carros, buzinadelas, fumo, pessoas aos gritos, tudo isto são animais a correr atrás de nós. O nosso sistema encara isso tudo da mesma forma. Isto são ameaças, não é? São coisas completamente antinaturais. O alcatrão, o cimento, tudo isso são coisas perfeitamente antinaturais. E pronto, e lá está, tu estavas a falar de que, pronto, que o nosso retiro, na verdade, não era só um retiro por ser bonitinho e engraçado e não sei o quê. Isto, para mim, acho que isto é uma metáfora parecida com a parte do exercício físico, ou seja, o exercício físico não é só o exercício físico, é a capacidade, primeiro, da pessoa se autodisciplinar para fazer exercício físico. E é uma questão de disciplina, não é uma questão de tempo. Ok? Exato. É uma questão de disciplina. E o facto da pessoa se conseguir autodisciplinar para isso, para ter um momento ali, para ter cuidado consigo própria, para cuidar da sua saúde, para estar bem, para se sentir bem, é o início de uma vida completamente diferente. Completamente diferente, não tem nada a ver. Não pode cuidar, ou seja, se tratar de nós é uma forma de respeito. Claro, exatamente, e é o estar disponível para estar bem, para viver bem e para estar em harmonia, para ter uma perspectiva diferente das coisas. Pronto, é isto, no fundo, Uhum. acho que é isto. Sim, exato. E é isso que nós procuramos neste reset, no retiro, é proporcionar esse espaço, esses 3 dias, para termos mesmo contato com a natureza. E eu gostava aqui de dizer uma coisa muito gira. A nossa, desde a primeira edição, tem havido pessoas que têm repetido todas as edições deste retiro, o que para mim quer dizer alguma coisa, não é? E há uma frase que uma delas disse que eu acho muito bonita e que é mais profunda do que parece, que é, ela disse, os dias deixam de ter nome. É uma frase muito bonita. Parece assim quase uma coisa poética, mas o que ela, se reparar, é o que ela está mesmo a dizer, é que já ela não está preocupada se é de manhã, se é de tarde, que se tem que ir fazer o almoço. Se, Sim, claro, o que é que tem que fazer a seguir? Ela não está preocupada com nada, senão estar presente naquele sítio e com aquelas atividades. exatamente. Ou seja, o sistema nervoso dela Claro, claro. já vai. Permite-se baixar. Isso mesmo. Boa, então eu não sei se temos mais alguma coisa a dizer. Não sei se alguém quer fazer perguntas. Sim, se quiserem fazer perguntas, é agora. Agora não. E agora nunca. Enquanto pensam e ou escrevem,
Vou dizer que até dia 30 deste mês, 30 de abril, vai-se meter flores e depois vai disparar. Portanto, se tiverem interesse, também nos podem escrever depois que tenham e despachem-se até dia 30, se tiverem interesse em juntar-se a nós. Bem, e é isto. E é isto? Encerramos? Encerramos, podemos encerrar. Boa. Muito obrigado por terem estado connosco assim, aqui neste domingo à noite. E até já. E o resto do domingo.